Oi, eu sou a Ana, seja muito bem-vindo a só mais um relato. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de uma das piores tragédias que já aconteceram aqui no Brasil, mas que muito provavelmente você, que é da minha geração, 20, 30 anos, não se lembra. Provavelmente porque você nunca conheceu essa história, mas é uma história muito pesada, uma tragédia muito pesada que aconteceu em São Paulo e que existem histórias fantasmagóricas a respeito do que aconteceu. Tá curioso pra descobrir o que é? Bom, fica até o final do vídeo que eu vou te contar sobre a tragédia do edifício Joelma. Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir pra você não esquecer de curtir o vídeo assim que o vídeo acabar. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta de histórias de terror, histórias de creepypasta e também histórias de casos reais. Não esquece de acionar o sininho de notificação para receber a notificação dos vídeos novos toda vez que eles forem lançados, que é na segunda, na quarta e na sexta-feira. E eu não quero me prolongar demais, então vamos começar. Era 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira muito comum em São Paulo. O céu estava carregado, a chuva caía muito fina sobre o centro da cidade. Milhares de pessoas atravessavam as ruas apressadas, guarda-chuvas abertos, e elas estavam apenas pensando em chegar no trabalho. Ninguém olhava para cima, ninguém imaginava que em poucas horas, um dos prédios mais novos da cidade se tornaria uma armadilha mortal. O edifício Joelma tinha apenas 3 anos de idade. Um bebê. Construído em 1971, ele se erguia imponente no coração de São Paulo, um símbolo do progresso e da modernidade brasileira da década de 70. 25 andares de escritórios, além de 7 andares de garagem na base. Era considerado o prédio de primeira linha. Logo após a sua inauguração, o banco Crefisul de Investimentos alugou praticamente todo o edifício. E no começo de 1974, a empresa ainda estava em processo de mudança, transferindo alguns departamentos, instalando móveis, organizando papéis, burocracia e mudança. Era aquela correria típica de quem está montando uma nova sede. E nos corredores, o cheiro de tinta fresca ainda nem tinha ido embora completamente. Os escritórios eram modernos, com divisórias de madeira muito elegantes, carpete macio que abafava o som dos passos, cortinas de tecido nas janelas para filtrar a luz do sol, forros internos de fibra sintética no teto. Tudo muito bonito, sofisticado, muito confortável, mas tinha um problema. Era extremamente inflamável. Às 8h45 da manhã, aproximadamente 600 funcionários já estavam nos seus postos de trabalho. Máquinas de escrever batucando, telefones tocando, cafés eram servidos. Era um dia normal de trabalho. Um dia normal num banco. No 12º andar, ninguém percebeu quando aconteceu. Foi um som discreto, quase imperceptível, em meio ao burburinho do escritório. Um ar-condicionado deu um estalo. Um curto-circuito, bem simples. Dessas coisas que acontecem 1000 vezes por dia, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Mas dessa vez foi muito diferente. Uma pequena faísca encontrou o material perfeito. O fogo começou tímido, quase uma chaminha envergonhada. Uma pequena chama lambendo um móvel de madeira. Depois saltou para uma cortina e em seguida alcançou o carpete. O forro sintético do teto começou a derreter e pegar fogo. Era uma reação em cadeia, cada material alimentando o próximo. O fogo não se espalhou, ele explodiu. Às 8h50, 5 minutos após o início, o fogo já não era mais controlável. As chamas corriam pelas divisórias de madeira como se fossem trilhos. A fumaça preta e densa começava a encher os corredores. E alguém gritou: "Fogo! Todo mundo sai!" O pânico se instalou instantaneamente e centenas de pessoas correram para as escadas. Mas as escadas do Joelma tinham um problema. Elas eram íngremes, estreitas e ficavam bem no centro do prédio, o lugar perfeito para virar uma chaminé de fumaça e calor. Alguns funcionários pensaram rápido, contrariaram todas as regras de segurança que diziam para nunca usar os elevadores em caso de incêndio. Eles apertaram os botões desesperadamente. E funcionou. Muitas pessoas conseguiram descer. Os elevadores salvaram dezenas de vidas naqueles primeiros minutos decisivos. Mas a sorte durou muito pouco. Às 9 horas, 15 minutos após o início do incêndio, os elevadores pararam. O sistema elétrico do prédio entrou em colapso. As chamas tinham derretido os cabos, queimado os circuitos. No 20º andar, uma assessorista ficou presa na cabine.
e ela nunca saiu de lá. As escadas viraram corredores do inferno. Fumaça negra, densa, tóxica, subia em ondas sufocantes. O calor era insuportável. Quem tentou descer pelas escadas depois desse momento não conseguiu. Simplesmente não dava pra respirar, não dava pra enxergar, não dava pra avançar. Do 12º andar pra cima, centenas de pessoas ficaram presas, encurraladas entre o fogo que subia e o céu que não oferecia escape. Quando não tinha mais pra onde ir, as pessoas correram pras janelas. Era o único lugar com ar respirável, o único lugar onde podiam ver o mundo lá fora. A salvação que parecia tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. No 15º andar, uma mãe segurava o seu bebê de 1 ano e meio. Ela olhava pela janela, via a multidão lá embaixo, sentia o calor nas costas aumentando a cada segundo. O fogo estava chegando, a fumaça engolia tudo, ela tinha que tomar uma decisão. Fez a única coisa que uma mãe desesperada poderia fazer. Tentou salvar seu filho da única forma que parecia possível. Ela o abraçou com força contra o próprio peito e pulou. A multidão viu tudo. O grito coletivo ecoou pela rua, mas o impacto foi brutal. Então, no meio do silêncio horrorizado que se seguiu, um som impossível, o choro do bebê. A criança tinha sobrevivido, protegida pelo corpo da mãe. Foi imediatamente levada ao hospital das clínicas. A mãe morreu no impacto, mas ela cumpriu seu papel como mãe. No último andar, um rapaz tentava encontrar uma saída. Ele se jogou no chão e começou a rastejar em direção à borda do terraço, tentando se afastar do calor, mas uma labareda súbita o atingiu. Ele escorregou, perdeu o equilíbrio, ficou pendurado no parapeito com apenas as mãos segurando seu peso. Lá embaixo, milhares de pessoas assistiam imponentes, e ele aguentou por quanto tempo pôde, mas os seus dedos foram cedendo. Um por um, até que ele não teve mais força e caiu. Do lado de fora, uma multidão gigantesca já tinha se formado. A notícia do incêndio se espalhou tão rápido quanto o fogo. Pessoas largaram o que estavam fazendo e correram para ver. Milhares de curiosos apertavam-se nas calçadas, nos viadutos mais próximos, em todos os lugares onde fosse possível ver o prédio. Mesmo sendo horrível, ainda era um espetáculo e ninguém queria perder. Os bombeiros tentaram trabalhar em meio ao caos absoluto. Não eram apenas curiosos. Havia policiais civis correndo de um lado para o outro, PMs tentando organizar o perímetro, médicos e enfermeiros se preparando para atender feridos, soldados do exército ajudando no isolamento da área. Até os escoteiros ofereceram ajuda. Era uma confusão indescritível. Nas janelas do Joelma, o desespero crescia a cada minuto. Homens e mulheres, alguns apenas de roupa íntima, porque o calor era insuportável, com o rosto negro de fuligem, agitavam-se freneticamente. Acenavam com as mãos, com lenços, com pedaços de pano, gritavam, imploravam, rezavam. Os bombeiros estenderam faixas enormes, pintadas às pressas com tinta amarela viva. O fogo já apagou. E, coragem, vamos salvá-los. Um policial pegou um megafone e gritava para as pessoas na janela: o fogo acabou, só mais um pouco de paciência. No 20º andar, 6 pessoas se equilibravam em um pequeno patamar. Mal havia espaço para todos. Um rapaz de terno azul se agarrava precariamente a uma parte saliente da fachada, uma das pernas já pendurada do lado de fora. O corpo meio inclinado sobre o vazio. Parecia que a qualquer momento ele ia saltar. Mas quando ele viu as faixas lá embaixo, ele mudou. Ele puxou um lenço verde do bolso e acenou. Fez um sinal positivo com o polegar. Ainda tinha esperança. A primeira chamada chegou ao corpo de bombeiro às 9h03. 18 minutos após o início do incêndio. Parece pouco tempo, mas em um incêndio como aquele, cada segundo contava. 2 minutos depois, às 9h05, as viaturas saíram disparadas dos quartéis mais próximos. Sirenes uivando pelas ruas, abrindo passagem. Mas São Paulo, em 1974, já enfrentava problemas de trânsito. As ruas estavam congestionadas. Os carros não conseguiam sair da frente. Pedestres corriam em todas as direções. Os bombeiros só chegaram ao local às 9h10. 7 minutos de atraso que custaram vidas. Quando o sargento Rufino Rodrigues de Oliveira desceu da viatura e olhou para cima, seu coração gelou. O fogo já havia alcançado o 20º andar e, pior, pessoas estavam se atirando do prédio. O sargento Rufino montou sua estratégia rapidamente. Eles tinham um carro-tanque, mas as escadas ainda não estavam lá, ainda não tinham chegado. Começaram atirando cordas para tentar subir pelo lado de fora do prédio. Quando ele conseguiu chegar ao 12º andar, a primeira coisa que viu foram 3 corpos em chamas. Sua primeira ação foi apagá-los. Depois começou a organizar a descida dos sobreviventes que conseguia alcançar. Logo chegou uma das 4 escadas disponíveis na cidade. Eram escadas impressionantes, com 40 metros de altura. Podiam chegar até o 12º ou 13º andar. O problema é que o fogo já estava muito alto.
O sargento Rufino carregava uma menina desmaiada nas costas, descendo cuidadosamente pela escada. De repente, algo atingiu a estrutura com força brutal. Era uma pessoa que havia se jogado do 19º andar e, na queda, bateu em outra que tinha pulado do 16º. O peso das duas pessoas em queda livre arrancou a menina das costas do bombeiro. Ele perdeu o equilíbrio e começou a cair. O seu pé se enganchou em um dos ferros laterais da escada. Foi o que salvou. Ele ficou pendurado ali, de cabeça para baixo, com o coração disparado. Dos dois que caíram, um morreu. O outro, que pulou do 19º, sobreviveu com ferimentos gravíssimos. Os bombeiros conectaram as mangueiras nos hidrantes da rua para combater o fogo. Abriram o registro, mas não tinha água. Tentaram outro e nada também. Os hidrantes estavam com defeito. Era inacreditável. No meio da maior tragédia que a cidade já havia visto, os hidrantes não funcionavam. A solução veio quando a prefeitura mobilizou 30 caminhões-pipa. Eles começaram a chegar aos poucos, formando uma fila na rua. Era água suficiente, mas o tempo perdido não ia voltar. Era precioso demais e poderia ter salvado mais vidas. Dessa vez, ao contrário do que havia acontecido no edifício Andraus 2 anos antes, os bombeiros tinham 2 escadas novas de 45 metros. Eles acoplaram as menores e conseguiram alcançar o 16º andar. Era melhor, mas ainda era insuficiente. O prédio tinha 25 andares. No terraço do Joel, uma situação era desesperadora. Cerca de 200 pessoas haviam conseguido chegar até lá, fugindo do fogo que consumia os andares inferiores. Elas acreditavam que seriam resgatadas por helicópteros, como havia acontecido no Andraus. Mas o terraço do Joelma era diferente, não tinha heliponto. E o calor era brutal. A temperatura no topo do prédio chegou a 100 graus Celsius. As pessoas tiravam as roupas porque não suportavam mais. Algumas entraram em desespero total, correndo de um lado para o outro. Outras ficavam paralisadas, em estado de choque. Cerca de 30 pessoas se contorciam em chamas, agonizando. Outras simplesmente se jogavam. Preferiam a queda do que a morte lenta pelo fogo. Rodolfo Manfredo Júnior, de 20 anos, estava naquele terraço. Ele viu coisas que nunca conseguiria esquecer. Viu pessoas entrando em pânico total. Ele próprio teve que dar tapas na cara de algumas para que elas saíssem da paralisia, gritando para que reagissem, para que tentassem se salvar. Quando a situação parecia perdida, surgiu um helicóptero da FAB, o Paraçar, o único potente o suficiente para pairar no ar, mantendo a estabilidade necessária para o resgate. A aeronave tentou se aproximar do terraço, mas o calor era tão intenso que mal conseguia chegar perto. Rodolfo não pensou 2 vezes. Quando o helicóptero fez uma aproximação, ele correu e pulou. Conseguiu se agarrar às estruturas da aeronave. Ficou pendurado no ar, as pernas balançando sobre o vazio. 25 andares de altura entre ele e o chão. Os tripulantes conseguiram puxá-lo para dentro e ele foi um dos poucos sortudos. Mas muitos não tiveram a mesma sorte. A maioria dos que estavam no terraço e sobreviveram só conseguiram se abrigar embaixo de uma telha de amianto que oferecia alguma proteção do calor externo. 14 helicópteros voaram ao redor do prédio. Era uma frota impressionante. Máquinas do governo, de imprensas privadas, todos querendo ajudar, mas a maioria não conseguia fazer nada além de observar o horror de perto. O calor era intenso demais, a fumaça dificultava a visibilidade. Os helicópteros menores não tinham potência para pairar em segurança enquanto faziam o resgate. Alguns pilotos tentaram atitudes heróicas. Penduraram cabos de aço que balançavam inutilmente ao vento. Jogaram sacos de leite, garrafas de água e tubos de oxigênio para as pessoas no telhado. Alguns desses suprimentos caíram perto dos sobreviventes, outros se perderam. Depois, quando o resgate terminou, esses helicópteros serviram para transportar os feridos mais graves para os hospitais, voando em comboio sobre a cidade. Às 10 da manhã, segundo o testemunho de um bombeiro, os corpos começaram a cair como moscas. A frase é brutal, mas era exatamente isso. As pessoas já não estavam aguentando mais. O calor, a fumaça, o desespero, tudo conspirava para aquele fim horrível. Alguns tentaram ser criativos e desesperados ao mesmo tempo. Amarraram tiras de pano, juntando cortinas, lençóis, pedaços de roupa, tentando fazer uma corda improvisada para descer. Não funcionou. O tecido não aguentava o peso de um corpo humano. As cordas arrebentavam e as pessoas despencavam. Uma mulher, vestindo apenas a calcinha e o sutiã porque o calor era insuportável, tentou descer por uma dessas cordas e o tecido se rompeu. Ela caiu e a cabeça se abriu na calçada. Na rua,
Os cadáveres se amontoavam. Os bombeiros e voluntários cobriam os corpos com o que encontravam: cobertores, jornais, capa de chuva, mas não havia o suficiente para tantos mortos. A cena era macabra. As pessoas na rua tentavam não olhar, mas era impossível desviar os olhos. Vários minutos se passaram até que os caminhões da polícia e a ambulância começaram a recolher os primeiros cadáveres para levá-los para o IML. Dentro do prédio, os bombeiros encontraram cenas inimagináveis. No 8º andar, pelo menos 11 cadáveres estavam abraçados. As pessoas tinham se agarrado umas às outras nos últimos momentos, buscando conforto, não querendo morrer sozinhas. O fogo tinha sido tão intenso que praticamente soldou os corpos uns nos outros. O capitão Mazelli, comandante da Companhia de Operações Especiais, subiu até o 12º andar com um destacamento especializado. Ele pretendia salvar 17 pessoas que haviam sido localizadas ali. Quando chegou, todas já estavam mortas. 5 no banheiro, 12 no saguão. A cena era tão impactante, o cheiro de carne humana queimada era tão intenso que o próprio batalhão começou a passar mal. Tiveram que ser retirados por helicóptero. Em uma outra tentativa de salvamento, bombeiros da FAB tentaram descer no telhado. Não conseguiram. O calor era demais, mas o que realmente os impediu foi o cheiro. Um odor insuportável de carne incinerada, que impregnava tudo. Na rua, apesar do caos, havia organização nas camadas superiores do comando. O coronel Teodoro Cabete, comandante-geral da Polícia Militar, estava pessoalmente no local. O general Sérvulo Mota Lima, secretário de Segurança Pública, também. Eles coordenavam as operações, tomavam decisões rápidas, mobilizavam recursos. A operação de resgate mobilizou números impressionantes. 1.500 homens entre bombeiros e tropas de segurança, equipe de 5 hospitais estaduais e vários privados. Os 14 helicópteros e 39 viaturas, todas as ambulâncias da rede hospitalar, todos os carros-pipa da prefeitura e vários particulares. Ainda assim, muitos morreram por pânico. Policiais e bombeiros lamentaram publicamente que várias pessoas se atiraram desnecessariamente. Se tivessem esperado mais alguns minutos, teriam sido resgatadas. Mas como saber disso quando você está cercado por fogo, quando não consegue respirar, quando vê pessoas morrendo ao seu redor? No meio do horror, histórias de coragem extraordinária emergiram. Rolfo Victor era um gaúcho de 54 anos que se tornou o símbolo da calma em meio ao caos. Ele passou mais de 3 horas sentado em um parapeito do edifício esperando para ser resgatado. E durante todo esse tempo, ele fumou. Cigarro após cigarro, como se estivesse esperando apenas por um ônibus atrasado. As câmeras de televisão captaram a sua imagem e ela foi transmitida ao vivo para todo o Brasil. Um homem de terno e gravata, perfeitamente composto do lado de fora de um edifício em chamas. De vez em quando ele tirava um lenço do bolso e secava o suor do rosto, como quem está num dia quente do verão. O capitão Caldas tentou salvá-lo. Desceu pendurado por um cabo que pendia de um helicóptero e tentou puxar, mas não conseguiu. O helicóptero não tinha estabilidade suficiente naquela posição. Alguns minutos antes de finalmente ser resgatado, nem Rolf aguentou mais. O calor ficou insuportável. Ele tirou o paletó, depois a gravata, depois a camisa, mas manteve a calma. Não se perturbou um único instante. Quando finalmente pisou no chão, depois de 25 minutos descendo pela escada, ele desabou. Começou a chorar convulsivamente. Toda aquela calma tinha sido uma fachada, uma forma de manter a sanidade enquanto esperava entre a vida e a morte. Celso Beiniger, de 22 anos, estava no 16º andar quando se refugiou no banheiro com outras 6 pessoas. Era o lugar mais seguro que encontraram longe das chamas, com um pouco de ar, mas o calor aumentava. E a fumaça começava a entrar pela fresta. Pela janela do banheiro, ele viu algo que mudou tudo. No 13º andar, 3 andares abaixo, uma funcionária chamada Tarsila de Souza estava sozinha, amedrontada, à beira de uma janela. Ela estava claramente pensando em pular. Celso tomou uma decisão. Ele não ia deixar aquela mulher morrer sozinha. Pegou um pedaço da cortina que havia levado para o banheiro, amarrou na janela e começou a descer pelo lado de fora do edifício. 3 andares de descida pela fachada externa, dezenas de metros acima do chão. Conseguiu, chegou até a Tarsila e ficaram juntos por mais de 2 horas, se revezando para segurar um no outro, vendo pessoas se jogarem ao redor deles, esperando o resgate que parecia nunca chegar. A escada dos bombeiros só alcançava o 12º andar. Eles tiveram que descer mais um andar por cordas antes de finalmente alcançar a salvação. Ambos sobreviveram, e as 6 pessoas que ficaram no banheiro morreram. José dos Santos, que tinha 20 anos, foi o penúltimo funcionário da Crefsul a ser resgatado. Ele estava no 18º andar quando o incêndio começou e foi direto para a janela. Ali ficou por cerca de 4 horas. Para resgatá-lo,
os bombeiros fizeram uma operação muito complexa. Estenderam a escada de 45 metros até o 12º andar. Depois acoplaram uma escada menor que chegava até o 16º, mas ainda faltava 2 andares. José teve que fazer sua parte. Ele amarrou uma corda nas travas da janela e desceu do 18º ao 16º, por conta própria, pendurado sobre o vazio, movendo-se centímetro por centímetro, com muito cuidado. Quando chegou ao 16º, ele finalmente alcançou a escada, e a operação toda durou meia hora de pura tensão. João Aparecido Frutuoso, 24 anos, analista de contas, estava no 15º andar. Ele não se paralisou. Organizou um grupo de pessoas e começou a improvisar. Pegaram cortinas, amarraram umas nas outras, fizeram cordas improvisadas para descer até o 13º andar, onde os bombeiros conseguiram alcançar com as escadas. Ele viu muita gente cair do patamar 14º, viu pessoas perderem os sentidos pela inalação da fumaça e despencarem, mas manteve o grupo organizado, manteve as pessoas calmas e conseguiu salvar várias vidas. Saiu com as mãos e os pés queimados, mas vivo. José Roberto era o gerente do estacionamento. Ele estava em casa quando foi acordado com a notícia do incêndio. Tentou chegar de carro, mas o trânsito era impossível. Deixou as chaves com o guarda e correu a pé até o prédio. Quando chegou lá, pensou imediatamente nos carros. Se explodissem, o desastre seria ainda maior. Ele e os seus manobristas começaram a retirar todos os veículos do estacionamento, um por um, sobre o risco de explosão. Depois, quando as mangueiras dos bombeiros começaram a falhar, ele se lembrou. O estacionamento tinha suas próprias mangueiras. Ele as testava toda semana. Ele providenciou imediatamente para combater o fogo. Essa água adicional pôde salvar vidas. Joel Correia foi um herói à distância. Ele havia ido visitar um amigo no 31º andar do edifício Conde Patres, um prédio próximo. Quando o incêndio começou, ele passou a acompanhar a operação de salvamento com um telescópio. Por volta das 2h da tarde, ele ouviu na rádio, na Jovem Pan, que não havia mais ninguém no prédio para resgatar. Mas, pelo telescópio, ele via claramente. Haviam 6 homens no 20º andar, ainda vivos, acenando. Ele imediatamente entrou em contato com a rádio. A informação chegou ao comandante do Corpo de Bombeiros. O comandante ligou para o escritório onde Joel estava e ele guiou a operação pelo telescópio, indicando a localização exata dos 6 homens. Eles foram salvos. Se não fosse por Joel e seu telescópio, eles teriam morrido. Por volta das 10h30, o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável do prédio. Não tinha mais nada para queimar. As chamas começaram a diminuir naturalmente. O incêndio foi finalmente declarado controlado com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, 2 plataformas elevatórias e o apoio de dezenas de veículos de resgate. Mas só às 2h20 da tarde, quase 6 horas após o início da tragédia, todos os sobreviventes haviam sido resgatados. 15 bombeiros ficaram intoxicados pela fumaça durante as operações. Muitos deles fizeram críticas públicas ao equipamento precário que tinha à disposição e os regulamentos de prevenção a incêndios da cidade, que eram completamente inadequados. A parte do edifício que abrigava os escritórios da Crefisul foi totalmente destruída. Felizmente estava segurada pela Companhia de Seguros Santa Cruz. Os 7 primeiros andares, que eram de garagens, não foram atingidos pelas chamas. Todos os 17 empregados do estacionamento se salvaram. Dos aproximadamente 756 ocupantes do edifício naquele dia, 187 morreram e mais de 300 ficaram feridos. A grande maioria das vítimas era formada por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos. Segundo o vice-presidente do Crefisul, o Garrett Bonton, 1.016 funcionários trabalhavam no edifício. Desse total, 861 ficavam nos andares superiores da garagem e cerca de 600 haviam chegado quando o incêndio começou. A firma de limpeza Continental tinha 77 funcionários no prédio. Às 6 horas do dia da tragédia, 125 corpos já tinham sido retirados do Instituto Médico Legal, identificados por parentes e amigos. Restaram 54 corpos, dos quais apenas 12 eram identificáveis. O restante estava completamente carbonizado. Em 30 horas, do meio-dia da sexta-feira até 6 horas do sábado seguinte, aproximadamente 8.000 pessoas foram ao IML para tentar reconhecer os cadáveres. O ambiente era de tristeza profunda. Até os funcionários do instituto não conseguiam esconder a emoção. 5 mulheres desmaiaram enquanto faziam a identificação. O IML
comprou 200 caixões e 50 coroas de flores para facilitar a retirada dos corpos. As vítimas foram colocadas no chão de 4 salas. Pela manhã do sábado, já exalavam um mau cheiro terrível que os funcionários tentavam aliviar queimando incenso. O secretário de Serviço Municipal, engenheiro Werner Zaluf, fez uma declaração chocante. Cerca de 30 pessoas que morreram no incêndio nunca foram encontradas. Acredito que o calor durante o incêndio tenha superado 900 graus e nessa temperatura um corpo fica totalmente destruído, restando no máximo 1,5 kg de cinzas. A água que os bombeiros jogaram pode ter transformado tudo em lama. 30 pessoas simplesmente deixaram de existir fisicamente, viraram pó, cinzas, viraram lama. A investigação sobre a causa do incêndio foi concluída e encaminhada à justiça em julho de 1974, 5 meses após a tragédia, e as conclusões foram devastadoras. O sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado. A Crefisul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, foram apontadas como as principais responsáveis, mas havia mais. Os registros dos hidrantes internos do prédio estavam inexplicavelmente fechados. O reservatório contava com 29 mil litros de água que nunca foram usados porque ninguém abriu os registros. Se os hidrantes estivessem funcionando, os primeiros focos poderiam ter sido controlados antes do fogo se alastrar. O Código de Obras do município de São Paulo era de 1934, uma época em que a cidade tinha apenas 700 mil habitantes e os prédios tinham poucos andares. Esse código não exigia a instalação de equipamentos contra fogo nem construção de escadas de emergência. Era completamente inadequado para São Paulo de 1974. Segundo as investigações, 2 funcionários, Alvino Fernandes e Sebastião da Silva, eletricista e ajudante de eletricista, não tinham um curso completo sobre eletricidade e nunca receberam orientação técnica adequada do Departamento de Serviços Gerais. O resultado do julgamento foi divulgado em 30 de abril de 1975, mais de um ano após a tragédia. As sentenças foram controversas e consideradas brandas por muitos. O Kirill Petrov, gerente administrativo da Crefisul, foi condenado a 3 anos de prisão. O Alfred George, proprietário da Termoclima, e o eletricista da Crefosul, Sebastião da Silva e Alvino Fernandes, receberam condenações de 2 anos cada. Para muitas famílias que perderam entes queridos, as sentenças pareceram uma piada de mau gosto. 3 anos de prisão por quase 200 mortos? 2 anos por negligência que destruiu centenas de vidas? A revolta era compreensível, mas lei é lei. O incêndio do Joelma aconteceu apenas 2 anos após o incêndio do edifício Andraus, que também ocorreu no centro de São Paulo. 2 tragédias em 2 anos. Era demais para ignorar. A discussão popular sobre o sistema de prevenção a combate a incêndios nas metrópoles brasileiras explodiu. As deficiências evidenciadas nas 2 grandes tragédias não podiam mais ser varridas para debaixo do tapete. O Código de Obras de 1934 estava completamente defasado. Em 1934, São Paulo tinha 700 mil habitantes e os prédios raramente passavam de 5 andares. Mas em 1974, a cidade tinha mais de 6 milhões de habitantes e arranha-céus brotavam por toda parte. Não havia quantidade suficiente de aparelhos elétricos nos anos 30 para sobrecarregar o sistema. Não havia ar-condicionado em cada sala, não havia computadores, máquinas copiadoras, sistema de iluminação. A cidade de 1974 era completamente diferente, mas as leis ainda eram as mesmas. A tragédia do Joelma forçou mudanças. Novas leis de prevenção a incêndios começaram a ser elaboradas. Escadas de emergência se tornaram obrigatórias, sistemas de sistemas de alarme, sistemas de água, saídas de emergência sinalizadas, treinamentos para funcionário. Tudo isso passou a ser exigido, mas as mudanças vieram tarde demais para essas 187 pessoas que morreram naquela sexta-feira chuvosa de fevereiro. Entre todas as histórias trágicas do Joelma, uma se destaca pela tristeza e pelo mistério que envolve. 13 pessoas tentaram escapar juntas por um elevador, contrariando as regras básicas de segurança, mas fazendo o que parecia ser lógico no desespero. Elas entraram na cabine e apertaram o botão, e o elevador começou a descer. O sistema elétrico entrou em colapso, o elevador parou. Ficaram presos ali no meio do caminho, enquanto o fogo consumia o prédio. Morreram todos juntos naquela caixa de metal que deveria ter sido a salvação deles. Os seus corpos nunca foram identificados.
O fogo os consumiu completamente, ou o trauma da morte os desconfigurou de tal forma que era impossível reconhecer. Eles foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro da Vila Alpina. 13 covas em fila, 13 cruzes, 13 desconhecidos eternamente unidos pela mesma tragédia. Pessoas que visitavam o cemitério relatavam sensações estranhas perto das 13 sepulturas. Alguns diziam sentir uma paz inexplicável, outros afirmavam ter feito pedidos ali e terem sido atendidos. Histórias de milagre começaram a circular. As 13 almas se tornaram uma espécie de lenda urbana em São Paulo. Pessoas passaram a visitar as sepulturas para pedir ajuda, fazer promessas, agradecer. Flores frescas apareciam constantemente nas 13 covas. Eram os espíritos daquelas 13 pessoas tentando ajudar os vivos? Era apenas a necessidade humana de encontrar sentido numa tragédia sem sentido? Ninguém sabe ao certo, mas a história persiste até hoje. Depois da tragédia, rumores começaram a se espalhar pela cidade. O terreno onde o Joelma foi construído seria amaldiçoado. Algumas pessoas especulavam que até o fim do século XIX teria havido ali um pelourinho, um poste onde escravos eram amarrados e torturados publicamente. Fantasmas das vítimas dessa violência rondariam o local. Era o que diziam. Outros falavam do crime do poço, um assassinato brutal que teria acontecido ali. Na verdade, esse crime aconteceu em um terreno próximo, mas a confusão se estabeleceu e a história grudou no Joelma. O edifício foi reformado e rebatizado. Passou a se chamar Edifício Praça da Bandeira, mas a fama do lugar mal assombrado não desapareceu. Funcionários que trabalharam no prédio após a reforma relataram a experiência estranha. Aparições de espíritos caminhando pelos corredores, gritos ecoando em andares vazios, vozes chamando nomes quando não havia ninguém por perto. No estacionamento, os relatos eram especialmente persistentes. Faróis de carros vazios acendiam e apagavam sozinhos. Portas de veículos se abriam sem ninguém tocá-las. Sons de passos ecoavam pela garagem na calada da noite. Eram realmente fantasmas? Eram os espíritos das 187 vítimas ainda presos no local? Ou era apenas o poder da sugestão, a imaginação humana, preenchendo espaços vazios com o medo? A ciência nunca encontrou uma resposta para essas perguntas, mas os relatos continuam. 50 anos se passaram desde aquela manhã de sexta-feira. 50 anos desde que um simples curto-circuito em um ar-condicionado desencadeou uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. O edifício Joelma, ou a Praça da Bandeira, como é oficialmente chamado agora, ainda tá lá, no centro de São Paulo. As pessoas passam por ele todos os dias. Muitas nem sabem da tragédia. Outros passam apressados, evitando olhar para cima como se não quisessem despertar os fantasmas do passado. Mas para quem conhece a história, é impossível olhar para aquele prédio e não sentir um aperto no peito. Impossível não imaginar as cenas de horror que aconteceram ali. As pessoas nas janelas, os corpos caindo, o desespero, o calor insuportável, a fumaça negra. Em termos de número de mortos, o Joelma é o segundo pior incêndio em arranha-céu da história, perdendo apenas para o colapso que aconteceu nas Torres Gêmeas. Mas há uma diferença crucial. O ataque ao World Trade Center foi um ato terrorista. O Joelma foi resultado de negligência. Foi falha no sistema, foi falha na fiscalização e as leis obsoletas de equipamentos extremamente precários. Poderia ter sido completamente evitável se os sistemas elétricos fossem adequados, se houvessem escadas de emergência, se os hidrantes internos estivessem abertos, se tivesse água, se os bombeiros tivessem equipamento, mas cada uma dessas falhas, cada um desses e se, custou uma vida. E a lição dolorosa do Joelma é que tragédias desse tipo não acontecem por azar. Elas acontecem porque alguém, em algum momento, decidiu que a segurança era menos importante do que a economia, ou a conveniência, ou simplesmente porque sempre foi assim. Hoje, quem visita o cemitério de São Pedro pode ver as 13 sepulturas lado a lado. Muitas vezes há flores frescas ali, velas acesas, bilhetes com pedidos e agradecimentos. No centro de São Paulo, uma placa discreta marca o local da tragédia. Poucos param para ler. A cidade está sempre com pressa. Mas uma vez por ano, no dia 1º de fevereiro, algumas pessoas ainda se reúnem em frente ao prédio. São sobreviventes, agora idosos. São seus filhos, seus netos e filhos de vítimas. São bombeiros aposentados. São pessoas que não querem esquecer, que não conseguem esquecer. Eles acendem velas, fazem um minuto de silêncio, lembram dos nomes,
Maria, João, José, Tarsila, Rolf, Celso, Rodolfo. Lembram das histórias de coragem e desespero. Lembram que cada uma das 187 vítimas era uma pessoa real, com família, com sonhos, com planos para o futuro. Um futuro que terminou em cinzas numa manhã de sexta-feira. A grande questão que o Joelma nos deixa não é sobre fantasmas ou maldição. É muito mais simples e muito mais assustador. Será que aprendemos a lição? Hoje, em 2026, mais de 50 anos depois, os prédios brasileiros realmente são seguros? Os sistemas de prevenção funcionam? A fiscalização é rigorosa? Os equipamentos de combate são adequados? Os funcionários sabem o que fazer num caso de emergência? Ou nós estamos apenas esperando pela próxima tragédia? Boade quis que eu diga. O Joelma nos ensinou que o preço da negligência é medido em vidas humanas. E regulamentos de segurança não são burocracias irritantes, mas a barreira entre pessoas e a morte. Que equipamentos adequados para bombeiros não é luxo, é necessidade absoluta. A memória do Joelma deveria ser um lembrete permanente. Um lembrete de que, em questão de segurança, não tem espaço para economia, para pressa ou para deixar para depois. Porque quando o fogo começa, quando a fumaça toma conta, quando as pessoas ficam presas em andares altos sem saída, já é tarde demais para perceber que as medidas de segurança fazem sentido. O Rolf Victor, o homem que fumou tranquilamente sentado no parapeito, viveu muitos anos após a tragédia. Raramente falava sobre aquele dia, e quando perguntavam, ele apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. O Celso, que desceu 3 andares pela fachada para salvar a Tarsila, se casou anos depois. Nunca mais trabalhou em prédios. Preferia escritórios no térreo. O Rodolfo, que se agarrou no helicóptero, teve pesadelos por décadas. Via pessoas se jogando, via corpos em chama e acordava gritando no meio da noite. O José dos Santos, que esperou 4 horas na janela do 18º andar, desenvolveu claustrofobia. Não conseguia entrar em elevadores, subir escadas, mesmo que fosse só 5 andares. O João Aparecido, que organizou a descida improvisada do 15º andar, se tornou instrutor de segurança. Passou o resto da vida ensinando as pessoas a não fazerem o que ele teve que fazer naquele dia. O Joel Correia, o homem do telescópio, guardou o equipamento como relíquia. Ele salvou 6 vidas com aquele telescópio. Nunca esqueceu o rosto daqueles homens quando foram finalmente resgatados. Cada sobrevivente carregou as suas cicatrizes, algumas visíveis, a maioria invisível, mas todos eles carregam também uma certeza. Eles tiveram sorte. Sorte de estar no andar certo, sorte de tomar a decisão certa, sorte de aguentar mais alguns minutos, sorte de ser resgatado a tempo. E essa sorte teve um preço, a culpa do sobrevivente. Por que eu vivi e outros tantos morreram? Por que eu consegui descer e aquela pessoa que estava do meu lado não? Por que eu? Não há resposta para essas perguntas, apenas a lembrança vívida e dolorosa de um dia em que o céu estava nublado, a chuva caía fina e um prédio no centro de São Paulo se transformou no inferno. Um dia que mudou a vida de milhares de pessoas. Um dia que nunca deveria ter acontecido. E um dia que não pode ser esquecido. 1º de fevereiro de 1974. Edifício Joelma. 187 mortos. 300 feridos. Incontáveis vidas destruídas. Para que nunca esqueçamos. E para que isso nunca se repita.